Olá, pessoal, eu sou a Caroline. Sou estudante de Biblioteconomia e Ciência da Informação da Universidade de São Paulo. Este vídeo tem um objetivo didático para um trabalho da disciplina de Sistemas de Organização do Conhecimento. Hoje vamos falar sobre o sistema de classificação da Library of Congress, que é a biblioteca de pesquisa do Congresso dos Estados Unidos, sediada em Washington. A biblioteca foi fundada em 1800, tornando-se a instituição cultural federal mais antiga do país. Em agosto de 1814, tropas britânicas incendiaram o edifício do Capitólio, onde a biblioteca estava alojada, destruindo uma coleção de mais de 3.000 volumes da biblioteca. Em janeiro de 1815, o Congresso aprovou a compra da biblioteca pessoal de Thomas Jefferson, com mais de 6.000 livros. Atualmente, a Library of Congress contém em seu acervo coleções internacionais, biblioteca de direito, livros, manuscritos raros, coleções de audiovisual, artes cênicas e livros digitais. As coleções da Biblioteca do Congresso são uma fonte incomparável de recursos. A coleção de mais de 164 milhões de itens inclui mais de 30 milhões de livros em seu catálogo e outros materiais impressos em mais de 400 idiomas diferentes. A biblioteca recebe cerca de 15.000 itens por dia útil e adiciona aproximadamente 12.000 itens às coleções diariamente. Você sabia que a Biblioteca do Congresso é a maior biblioteca do mundo? Ela possui mais de 1.300 quilômetros de estantes de livros. Bom, pessoal, essa contextualização histórica foi importante para que vocês saibam a dimensão da Biblioteca do Congresso. Agora vamos falar um pouco sobre o que é classificação, para então apresentar o sistema de classificação da Library of Congress. Olá, eu sou a Carol, estudante da 14ª turma do BCID, e assim estou classificada, de acordo com o ano da minha turma. A classificação é a ação e o efeito de classificar, de ordenar ou dispor por classes. A ação de classificar é intrínseca ao homem, é um processo mental, pois vivemos automaticamente classificando coisas e ideias, a fim de compreendê-las e conhecê-las. Classificamos intuitivamente as coisas o tempo todo. Dividimos em grupos ou classes, segundo as diferenças ou semelhanças, em certo número de grupos metodicamente distribuídos. Portanto, o processo de classificar é uma formação metodológica e sistemática, onde se estabelecem critérios para a divisão, isto é, a formulação de um esquema de categorias, classes e subclasses, baseado nas características e relações dos objetos considerados. Toda mente classifica objeto para todos os tipos de propósito, mas foi Aristóteles que concebeu inicialmente a classificação do conhecimento como um exercício mental. As classificações aristotélicas inspiraram diversos filósofos para qualificar as diferentes áreas do conhecimento. A classificação é um dos mais importantes campos do conhecimento. A ciência da classificação é um domínio científico que tem por tarefa o estudo de todos os possíveis sistemas de classificação. Mas agora vamos conhecer a classificação utilizada na Biblioteca do Congresso. Olá, eu sou a Natália e eu vou falar mais tecnicamente sobre a classificação da Library of Congress. A classificação da Library of Congress é um sistema de classificação que foi desenvolvido pela primeira vez no início do século XX para organizar as coleções de livros da Biblioteca do Congresso. No decorrer do século XX, o sistema foi adotado para uso também por outras bibliotecas, especialmente as grandes bibliotecas acadêmicas nos Estados Unidos. Atualmente, é um dos sistemas de classificação de bibliotecas mais utilizados no mundo. A divisão de políticas e normas da biblioteca mantém e desenvolve o sistema, publicando listas de atualizações. O sistema divide todo o conhecimento em 21 classes básicas,
Cada classe é identificada por uma única letra do alfabeto. A maioria dessas classes alfabéticas é subdividida em subclasses mais específicas, identificadas por combinações de 2 letras ou, ocasionalmente, de 3 letras. Cada subclasse inclui um arranjo vagamente hierárquico dos tópicos pertinentes à subclasse, indo do geral ao mais específico. Tópicos individuais são frequentemente divididos por lugares específicos, períodos de tempo ou formas bibliográficas, como periódicos, biografias, etc. Para cada tópico, geralmente chamado de legenda, é atribuído um único número ou um intervalo de números. Os números inteiros usados podem variar de 1 a 4 dígitos e podem ser estendidos ainda mais pelo uso de números decimais. Alguns subtópicos aparecem em listas alfabéticas em vez de hierárquicas e são representados por números decimais que combinam uma letra do alfabeto com um numeral. Por exemplo, ponto B72. A seguir, vamos listar as letras e títulos das principais classes da classificação da Biblioteca do Congresso. Agora que eu dei uma introdução sobre como funciona a classificação da Library of Congress, finalmente vamos mostrar como fazer a leitura desse código em alguns passos bem didáticos. Olá, eu sou a Fernanda e vou finalizar o nosso trabalho falando um pouco sobre os números de chamada do sistema de classificação da Library of Congress. Sabemos que, para que possamos organizar uma biblioteca de forma clara e compreensível para que o usuário tenha fácil acesso ao acervo, é necessário que cada item do acervo receba um número de chamada específico. Mas o que vem a ser um número de chamada? O número de chamada vem de um sistema de classificação específico, como a CDD, Classificação Decimal Dewey, CDU, Sistema de Classificação Decimal Universal, e, claro, como a Library of Congress, que é o assunto desse trabalho. No sistema da Library of Congress, cada item do acervo é atribuído a um número de chamada específico. O número de chamada é como um endereço com o lugar específico em que o item pode estar na biblioteca. Os números de chamada do sistema de classificação da Library of Congress são formados por letras e números. Agrupam itens pelo seu conteúdo ou pelo assunto. A parte mais legal sobre isso é que quando encontramos um livro sobre determinado assunto na estante, os livros em torno dele serão sobre tópicos iguais ou similares, e isso torna mais fácil para encontrarmos informações relevantes. Como já dito anteriormente, a lista de endereço da Library of Congress vai de informações gerais para mais específicas. Como, por exemplo, nós temos um país que tem um estado, que tem uma cidade e essa cidade tem um bairro. Como podemos ver, estamos indo do geral, que é o país, para o mais específico, o bairro. Agora vou apresentar um exemplo de número de chamada da Library of Congress. Esse número de chamada fica na lombada da maioria dos livros de todas as bibliotecas. Agora vejam esse exemplo. BV é um assunto geral, e as informações ficam mais específicas à medida que descemos. 210 é um assunto específico, e ponto C53 marca o autor. O C vai de geral a específico. Agora vou apresentar o que esse número de chamada significa em cada seção. Na seção B é filosofia, psicologia e religião, e dentro disso há um subconjunto do BV, que é teologia prática. O 210 está na faixa que vai de 205 a 287, que no campo da teologia representa a oração. C53 é um marcador para o autor Oswald Chambers. Então, este número de chamada é para um livro sobre oração de Oswald Chambers. Os números de chamada da Library of Congress também podem incluir informações adicionais.
Assim, 1915 é a data em que este livro foi publicado, e C2 significa que é a segunda cópia. Então, agora que temos um pouco mais de informações sobre como os materiais recebem números de chamada pela Library of Congress e o que significa algumas das informações, vou apresentar como esses materiais são colocados em ordem. O sistema da Library of Congress sempre usa uma abordagem linha por linha para colocar números de chamadas em ordem. Então, os números da primeira chamada são colocados em ordem alfabética na primeira linha. Como, por exemplo, B vai antes de H, H vai antes de L, LB vai antes de LT, e assim por diante. Lembrando que isso é apenas uma ordem alfabética simples. Depois que a primeira linha estiver em ordem, encontraremos a seção em que todos os livros têm a mesma primeira linha. Sendo assim, vamos agora para a segunda linha. A segunda linha é sempre um número e é colocada em ordem numérica, como por exemplo, 210 antes de 356. Às vezes, um número inteiro é seguido por um ponto decimal. Isso acontece quando os números inteiros são iguais. Os números do ponto decimal são usados para localizar a ordem correta, então basta lembrarmos da matemática básica. 9 vai antes de 9.4, que vai antes de 9.56. Então, BV 9.325 estará entre 9 e 9.4, porque são decimais. Agora, para a terceira linha, é um código alfanumérico, geralmente composto da primeira letra do sobrenome do autor e um número decimal para manter todos os autores em ordem dentro do grupo assunto. Portanto, podemos pensar na terceira linha em dígito por dígito. Primeiro, as letras estão em ordem alfabética. C antes de H, L antes de T e assim por diante. Em um exemplo onde todas as letras são as mesmas, vamos para o próximo dígito. Às vezes, há informações extras nos números de chamadas. Edições do mesmo título são identificadas adicionando-se a data de publicação em ordem cronológica. Os títulos que possuem o mesmo número de chamada, mas que são publicados em mais de um volume, são diferenciados dessa maneira e estão em ordem consecutiva por número de volume. No início do vídeo, vimos um pouco do histórico da Library of Congress, na sequência entendemos um pouco da classificação e finalizamos com a compreensão dos números de chamada. Chegamos no fim do vídeo, esperamos que o conteúdo que apresentamos traga mais conhecimento a todos que assistirem. Muito obrigada!